Vamos lá, gente. No último bloco, nós estamos, né, começamos a ver esse universo todo magnífico das conjunções, ok? A gente viu as conjunções integrantes, né? Na verdade, elas introduzem orações substantivas, que é o Q e o C. E agora a gente viu também as adverbiais. Vamos ler as adverbiais novamente para a gente poder ir para a classificação, ok? Adverbiais indicam que a oração subordinada, por elas introduzida, exerce a função de adjunto adverbial da principal. De acordo com a circunstância que expressam, classificam-se em. Então, eu tenho a primeira, que são as causais, que vão exprimir, vão indicar a causa, o motivo, né, o porquê. Introduzem uma oração que é causa da ocorrência da oração principal. São elas, aqui eu tenho todas, né? A principal, que é a porquê, que também, né, que ele pode ser que, mas ele vai, o que aqui ele vai equivaler a porquê. Então, eu preciso observar o sentido, tá? E ver também se o que não é conjunção integrante, que é outro caso, né? Então, preciso tomar cuidado. Como, quando equivaler a porquê no início da frase, pois que, visto que, uma vez que, porquanto, já que e desde que. Por exemplo, ela não fez a pesquisa porque não dispunha de meios, tá? Aqui, gente, muito desculpa, mas acabou vindo meios bem para frente, né? Mas meios deveria de estar aqui. É por causa da justificativa, né? Quando a gente justifica no Word, acontece essas coisas. Como não se interessa por arte, desistiu do curso, né? Desistiu do curso por quê? Porque não se interessa por arte. Então, é a causa dele desistir do curso, é a falta de interesse pela arte, tá? As concessivas, o que elas fazem? Elas introduzem uma oração que expressa ideia contrária à da principal, o que é importante, né? Concessiva é contrária. Ela funciona de maneira parecida com a adversativa das orações coordenadas, ok? Sem, no entanto, impedir sua realização. Então, ela funciona com uma ideia contrária, mas ela não impede a realização. São elas, embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto e etc. Por exemplo, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Eu não desistirei deste plano, mesmo que todos me abandonem. Então, aqui também eu expresso ideias contraditórias. Era tarde, mas mesmo assim eles foram visitar, tá? Não desistirei deste plano, né? Ele não vai desistir mesmo que todos abandonem. Então, são ideias contraditórias, né? Mas que não impedem a realização. Condicional introduz uma oração que indica a hipótese ou a condição para a ocorrência da principal. São elas: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que e etc. Então, a condição, né, é quando eu expresso uma condição, é o se, né? Se você for comigo, eu irei viajar. Então, é uma condição, eu só vou viajar se a pessoa for comigo. Então, eu expresso uma condição. Eu só farei o bolo se fizerem uma festa, tá? Caso contrário, eu não faço a festa. Então, condição, né, gente? Super simples, né, de entender. O se e o caso, né, e o desde que são os que mais aparecem em provas, né? O se, o caso e o desde que são os que mais aparecem, tá? Vamos lá. Por exemplo, se precisar de minha ajuda, telefone-me. Não irei ao escritório hoje, a não ser que haja algum negócio muito urgente. Então, aqui, gente, eu coloquei o se, né? Se precisar de minha ajuda, telefone-me, tem uma condição. Não irei ao escritório hoje, a não ser que, né, outra condição que eu estou impondo.
as conformativas. Como o próprio nome diz, indica conformidade, né? E o conforme aí, ele é muito importante. Introduz uma oração que se exprime a conformidade de um fato com outro. São elas: conforme, como, ó, o como também aparece, mas aqui ele vai equivaler a conforme, preciso fazer essa transferência para ver se está certo, o segundo e o consoante. Vamos ver. Por exemplo, o passeio ocorreu como havíamos planejado. Gente, ó, eu posso substituir esse como por conforme. O passeio ocorreu conforme havíamos planejado. Arrume a exposição segundo as ordens do professor. Arrume a exposição conforme, né? Todos eles aqui eu posso substituir por conforme, que vai dar certo, porque é a conformidade aí das ideias, tá? As finais, né, que expressam finalidade, introduz uma oração que expressa a finalidade, o objetivo com que se realiza a principal, tá? A finalidade, que é o mesmo que o objetivo. São elas: para quê, a fim de que e porquê, quando esse porquê equivaler a para quê, e que, e etc, tá? Aqui, as principais que aparecem mais é o para quê e o a fim de que, é o que mais aparece. Vamos ver aí um exemplo. Toque o sinal para que todos entrem no salão. Aproxime-se a fim de que possamos vê-los melhor. Toque o sinal. Qual a finalidade? Qual é o meu objetivo de tocar o sinal? É que todos entrem no salão. Aproximem-se. Qual que é o meu objetivo? Qual o objetivo que eu tenho ao me aproximar? Para que possamos vê-lo, né? Ou então, por exemplo, olha lá, vamos colocar: comprei o curso do atual. Olha que lindo esse exemplo. Para que conquiste a minha colocação profissional. Olha lá, gente, aqui eu expressei aqui o teu objetivo de vida. Olha lá, comprei o curso do atual para que conquiste a minha colocação profissional, né? É o meu objetivo, então é o para que, poderia ter colocado também a fim de que, tá, gente? Vamos lá? Deixa eu ver aqui se eu pus certo. Pus. As proporcionais vão introduzir uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal. São elas: à medida que, à proporção que, ao passo que e as combinações quanto mais, quanto menos, etc. Tá? As que mais aparecem são à medida que, à proporção que e ao passo que. Tá? Vamos ver um exemplo. O preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Aqui, gente, olha só. Eu tenho dois fatos ocorrendo de maneira simultânea, né? E quando um cresce, o outro cresce também. Ou se um deles, né, diminui, né, a ocorrência dele, o outro também diminui. Veja, o preço fica mais caro, né, ele fica caro à medida que os produtos escasseiam. Então, os dois, né, o produto escasseia e o preço fica mais caro. É uma simultaneidade. Tá? Ele reclama, né, ele reclama, e aí quanto mais ele reclama, menos atenção ele recebe. Então, por isso que é proporcional. Tá? As temporais, vamos lá. As temporais introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato expresso na oração principal. São elas: quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora que, mal, quando for equivalente a assim que, e etc. Tá?
Temporais indica tempo, né? Se eu falo de tempo, dispensa explicações, né? Tempo não é de clima, né? É tempo mesmo de relógio, né? É o tempo da nossa vida. Por exemplo, a briga começou assim que saímos da festa. A cidade ficou mais triste depois que ele partiu. Estou indicando o tempo, né, que ocorreu a briga e o tempo que a cidade passou a ficar mais triste, tá? Por exemplo, ó, aprendi mais assim que adquiri o curso. Olha lá, mais um exemplo aí em homenagem a vocês. Aprendi mais assim que adquiri o curso. É o tempo, né? No tempo que eu adquiri o curso, eu aprendi mais. Tudo bem? Comparativa, gente. Tá quase terminando. Introduzem uma oração que expressa a ideia de comparação com referência à oração principal. Então, aí eu faço uma comparação, eu comparo. Elas são como, assim como, tal como se, tão como, né? Aí eu, opa, me perdi. Tão como, tanto quanto, do que, quanto, tal qual, que nem, e o que, quando combinado com menos ou mais, e etc. Vamos ver aqui. Por exemplo, o jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Ele é preguiçoso, tal como o irmão. Então, aqui eu estou fazendo uma comparação, né, de dois elementos. Comparo o jogo de hoje com o de ontem. Aqui é o quê? É o jogo, né? Aqui eu tenho essa palavra implícita, né? Não apareceu, mas é implícita. Estou comparando dois jogos. E ele é preguiçoso, tal como o irmão. Aqui eu peguei um irmão que era muito preguiçoso, né? E eu disse que ele é igual o irmão dele. Ou seja, nessa família aí, né, ninguém se salvou. Os dois irmãos são preguiçosos, ok? Vamos lá. Tenho também as consecutivas, que introduzem uma oração que expressa consequência, né? Eu sempre falo para vocês, gente, uma coisa é causa e uma coisa é consequência. Causa é o que provoca, né? É o fator que provoca algo. E consequência é aquilo que aparece depois. Né? Então, o pessoal fala, toda causa tem uma consequência. E é bem verdade, né? Então, eu tenho a causa primeiro e a consequência que aparece depois, que muitas vezes é boa, outras vezes é desagradável, né? Vamos lá? Então, o que é consequência? São elas de sorte que, de modo que, sem que, quando equivale a que não, de forma que, de jeito que, tendo como antecedente na oração principal, uma palavra como tal, tão, cada, tanto, tamanho. Aí ficaria como, gente? Ó, ficaria tal que, por exemplo, tão que, tanto que, tamanho que. Né? É aquela história de falar assim, vamos supor. Ela nadou tanto que ficou muito cansada, né? Então, aí eu tenho a consequência, que é ficar cansada. Olha outros exemplos. Estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. A dor era tanta que a moça desmaiou. Então, não confundam causa com consequência. Por exemplo, aqui é o seguinte, estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Essa aqui, ela está exprimindo o quê? A consequência que ocorreu depois. A dor era tanta que a moça desmaiou. Então, primeiro ela ficou com dor. Dor, aí, puf, caiu desmaiada, né? Aí, desmaiou a coitadinha. A dor era tanta que a moça desmaiou. Essa aqui foi consequência da dor.
E o fato dele ter dormido foi a consequência do estudo árduo, tá? Vamos ver uma causal para a gente ver a diferença. Ó, eu posso colocar assim, ó. Ela desmaiou porque sentia dor. Aqui é o contrário, ó. Veja que essa parte aqui é a consequência, mas a consequência apareceu na principal. E aqui vem a causa, então ela é causal, né? O porquê é causal. Porque sentir a dor é a causa dela ter desmaiado. E aqui o desmaio é a consequência dela ter dor, ok? Então vejam, gente, que eu pensando assim, né? Eu tenho que pensar. E utilizando esse raciocínio de causa e consequência, eu vejo. Por quê? Se a conjunção, né, ela introduzir essa oração que expressa a causa, o que ocorreu primeiro, aí ela é causal. Se ela expressar a consequência, que é o que ocorreu depois, né, aí ela é consecutiva, tá? E assim fica de uma maneira muito mais fácil de você aprender. Veremos, então, a locução conjuntiva. Recebem o nome de locução conjuntiva os conjuntos de palavras, ou seja, locução é sempre conjuntos, né, gente? A gente tem locução verbal, locução prepositiva, tá? E também temos a locução conjuntiva. Então, recebem o nome de locução conjuntiva os conjuntos de palavras que atuam como conjunção. Essas locuções geralmente terminam em quê? Observe os exemplos. Olha lá os exemplos. Vem para cá. Agora, só para mudar. Muitas conjunções não têm classificação única, imutável, devendo, portanto, ser classificadas de acordo com o sentido que apresentam no contexto. Assim, a conjunção que pode ser, por exemplo, aditiva. Olha lá. Conjunção que aditiva, esfrega que esfrega, mas a mancha não sai. Porque aqui é o mesmo que ser esfrega e esfrega. Ela está estabelecendo uma ação. Ela pode ser também explicativa. Apressemo-nos que chove. Está dando uma explicação. É o porquê que a gente tem que se apressar. Integrante, diga-lhe que não irei. Porque aqui eu tenho uma oração substantiva, funciona como substantivo da primeira. Então, eu tenho conjunção integrante. Tá? Pode ser consecutiva. Onde estavas que não te vi? Né? A consequência. Vamos lá, mais um. Pode ser comparativa. Ficou vermelho que nem brasa. Ele ficou vermelho como brasa, né? Então, estou comparando aqui. Então, olha só como que ela pode ser. Ela pode ser até concessiva. Ou exemplo, beba um pouco que seja. Né, tá? É uma concessão. Mesmo que for um pouco, você deve beber. Temporal, por exemplo, chegados que fomos, dirigimos-nos ao hotel. Né? Chegados que fomos, quer dizer, quando a gente chegou, a gente se dirigiu ao hotel. E final, vendo o amigo à janela, fez sinal que descesse. Fez sinal para que descesse. Ele fez sinal com a finalidade, com o objetivo que ele descesse. E causal, velho que sou, apenas conheço as flores do meu tempo. Então, eu conheço as flores do meu tempo porque eu sou velho. É isso que ele está querendo dizer. Então, é a causa. Ok? Então, vejam que uma... né, pode ser várias coisas. Agora, gente, quais são as locuções conjuntivas que eu não pus exemplo, né? Mas se eu colocar, ó, tão que apareceu mais de uma palavra, é uma locução conjuntiva. À medida que também é uma locução conjuntiva, tá? Ela é locução, mas é chamada de locução conjuntiva por quê? Porque ela tem mais de uma palavra, mas é a mesma coisa, vai funcionar da mesma maneira, vai expressar circunstância da mesma maneira também. A proporção que? Desde que. Assim que.
né? De modo que... E assim por diante. A locução vão ser mais de uma palavra funcionando também como conjunção, tá? E encerramos as conjunções e no próximo bloco teremos aí uma bateria de exercícios para fazermos juntos, ok? Até lá, te vejo daqui a pouquinho.